rancheros pobres salvaram duas irmãs apaches gigantes. No dia seguinte, o chefe delas voltou com uma decisão chocante. A tempestade havia passado, mas o que Ezequiel Marsh encontrou em seu quintal desafiava toda a lógica. Duas mulheres apache estavam inconscientes perto de seu gado agonizante. Mas não eram mulheres comuns. Eram gigantes entre seu povo, cada uma mais alta que a maioria dos homens quando de pé. A mais baixa ainda ultrapassava facilmente 1,80 metros. Seu corpo poderoso, moldado para a guerra e a sobrevivência. A mais alta era colossal, quase 2,10 metros de músculos e ossos sólidos. Seus ombros eram mais largos que os de qualquer colono que Ezequiel já tinha visto. Mulheres apache desse tamanho eram lendas sussurradas ao redor das fogueiras da fronteira. Filhas guerreiras de chefes, treinadas desde o nascimento para lutar como homens, mas carregando a responsabilidade sagrada de continuar a linhagem. Elas nunca viajavam sozinhas. Nunca apareciam em ranchos em decadência sem grupos inteiros de guerreiros por perto. As gigantes usavam trabalhos de miçangas intrincados que as marcavam como nobres, joias que valiam mais do que toda a propriedade de Ezequiel. Sangue escorria pela roupa rasgada da mais baixa, enquanto a respiração da mais alta vinha em arfadas pesadas. Ambas haviam sofrido ferimentos graves enquanto fugiam de algo, ou alguém, perigoso o suficiente para separá-las de sua proteção. Cada instinto de sobrevivência dentro de Ezequiel gritava uma verdade, e ajudar Apache significava morte para colonos como ele. Essa era a lei de ferro daquela fronteira implacável. Mas quando os olhos da mulher colossal se abriram e encontraram os seus, Ezequiel viu algo que destruiu todas as suposições que ele tinha sobre guerreiros Apache. Não era fúria. Não era ódio. Era medo humano, e profundo e desesperado. O mesmo terror que ele sentirá ao ver seu rancho lentamente morrer, sabendo que era impotente para impedir. Ela tentou falar, sua voz profunda e forte apesar dos ferimentos, mas só conseguiu murmurar algo em sua língua antes de perder a consciência novamente. De pé diante de duas gigantes caídas que poderiam esmagá-lo com as próprias mãos, Ezequiel percebeu que o que fizesse nos próximos minutos o marcaria como o maior tolo da fronteira, ou revelaria uma força que ele nunca soube possuir. A escolha que mudaria tudo se resumia a 3 minutos e duas gigantes morrendo. Ezequiel ajoelhou-se ao lado das mulheres Apache inconscientes, suas mãos tremendo enquanto avaliava os ferimentos. Mesmo deitadas, o tamanho delas era intimidador. A mais baixa tinha quase 2 metros, seus braços musculosos mais grossos que as pernas da maioria dos homens. A mais alta era uma verdadeira gigante, provavelmente perto de 2,10 metros, seus ombros mais largos que a porta da cabana de Ezequiel. Ambas carregavam a musculatura enxuta de guerreiras treinadas, corpos moldados para combate e sobrevivência nas duras condições da fronteira. A gigante mais baixa tinha algo cravado nas costelas. Talvez um galho, talvez algo pior. O sangue escuro manchava o chão sob seu corpo enorme, e sua respiração saía em estalos irregulares. A mais alta tinha um corte na testa, mas os olhos permaneciam alertas, observando cada movimento de Ezequiel com uma intensidade perigosa que lembrava que aquelas mulheres podiam quebrar seu pescoço sem esforço. Seu rancho ficava a 24 quilômetros do vizinho mais próximo e 64 quilômetros da cidade. Ajudar Apaches ali significava assinar sua sentença de morte se outros colonos descobrissem. Homens já tinham sido enforcados por menos, acusados de colaboração, de escolher um lado numa guerra que não poupava ninguém. A respiração da gigante ferida ficou mais fraca. Ezequiel reconhecia os sinais, e já vira muito gado morrer. Ela tinha talvez 1 hora, talvez menos. Please, sussurrou a gigante consciente, em inglês quebrado. Sua voz profunda carregava um tom de comando natural, típico de quem estava acostumada a ser obedecida. Help, sister. A garganta de Ezequiel apertou. A palavra sister atingiu-o como um golpe, trazendo memórias de sua própria irmã, Elizabeth, perdida para uma febre 3 invernos atrás. Mas olhando para aquelas duas mulheres enormes, ele percebeu algo ainda mais perigoso, eram realeza Apache, filhas guerreiras de um chefe, cujo desaparecimento faria surgir grupos inteiros de guerreiros em busca de respostas. O trovão ecoou à distância.
Outra tempestade se aproximava rapidamente, e duas gigantes morreriam em seu quintal se ele nada fizesse. Seus vizinhos encontrariam os corpos eventualmente e provavelmente assumiriam que ele as havia matado defendendo sua propriedade. Essa história o protegeria. Talvez até lhe rendesse respeito na cidade. Mas ao encarar o rosto da gigante consciente e maçãs do rosto altas, marcado pelo vento, olhos escuros que não suplicavam, apenas aceitavam o destino, e algo se quebrou dentro de Ezequiel. Não era sobre Apache ou colonos. Era sobre dois seres humanos sangrando diante dele enquanto ele calculava o preço de sua própria alma. Droga, murmurou, deslizando os braços sob os ombros da gigante ferida. Ela era incrivelmente pesada, puro músculo sob o tecido rasgado. Seu corpo inconsciente pesava mais que um boi adulto. A gigante consciente se levantou, cambaleando, mais determinada a ajudar a carregar a irmã. Sua altura imponente fazia Ezequiel sentir-se como uma criança. Juntos, caminharam rumo à cabana. Cada passo parecia conduzir ao abismo. O peso da ferida quase esmagando Ezequiel, apesar da força da irmã. Atrás deles, o vento aumentou, trazendo o cheiro da chuva e algo mais. Nuvens de poeira no horizonte. Raiders. Enquanto alcançavam a porta da cabana, Ezequiel percebeu que a entrada era estreita demais para os ombros largos da gigante ferida. Teriam de virá-la de lado, sem agravar os ferimentos. Eles vêm, sussurrou a gigante consciente, apertando as pernas da irmã enquanto olhava para o horizonte. Logo, os cavaleiros surgiram na crista da colina, como lobos caçando presas feridas. Ezequiel encostou as costas na parede da cabana, espiando por uma fresta nas venezianas. 5 guerreiros Apache estavam imóveis sobre seus cavalos, examinando o vale abaixo. Mesmo daquela distância, ele conseguia ver a pintura de guerra riscando seus rostos e os rifles pendurados nas costas. Sua irmã, e ele sussurrou para a mulher consciente, que havia se apresentado como Ayana. O que ela fez? Por que estão caçando vocês? A mandíbula de Ayana se contraiu enquanto ela pressionava um pano rasgado contra o ferimento da irmã. Itel falou contra casamento. Filho do chefe queria ela como esposa. Ela disse não. A simplicidade daquilo atingiu Ezequiel como um soco no estômago. Uma mulher recusando o casamento. E agora as duas irmãs estavam marcadas para a morte ou captura. Ele pensou na própria liberdade de escolher, de dizer não, de se afastar de qualquer coisa que não quisesse. Aquelas mulheres não tinham esse luxo. Pela janela, ele viu o guerreiro à frente levantar a mão, apontando diretamente para a cabana de Ezequiel. Eles haviam encontrado o rastro de sangue. Quantas balas você tem? Ayana perguntou em voz baixa, conferindo a faca presa ao cinto com movimentos experientes. Ezequiel contou sua munição. 12 tiros para o rifle, 6 para o revólver. Contra 5 guerreiros experientes que conheciam aquele território melhor do que ele jamais conheceria. Não o bastante, e ele admitiu. Os olhos de Tel se abriram, desfocados e brilhantes de febre. Ela falou rapidamente em Apache com a irmã, a voz urgente apesar da fraqueza. A expressão de Ayana escureceu a cada palavra. O que ela disse? Ezequiel exigiu. Ayana respirou fundo. Guerreiros não estão aqui por nós, disse lentamente. Estão aqui por você. As palavras não faziam sentido. Ezequiel nunca havia causado mal aos Apache, nunca roubara suas terras ou matara seu povo. Seu rancho ficava em território comprado legalmente do governo territorial, e embora ele soubesse que isso significava pouco para quem viverá ali primeiro. Por que eu? Ayana estudou seu rosto com aqueles olhos escuros e afiados, como se medisse se ele conseguiria lidar com a verdade. Lá fora, os guerreiros começavam a descer em direção à cabana, movendo-se com a paciência mortal de caçadores experientes. 3 luas atrás, Ayana começou, em menina Apache encontrada quase morta no rio. Homem branco levou ela até nossa aldeia, deixou remédio e comida. Nunca disse nome. Nunca pediu pagamento. Ela fez uma pausa, observando a compreensão surgir nos olhos de Ezequiel.
Você lembra agora? A respiração dele travou. A garota no riacho, em talvez 14 anos, meio afogada e ardendo em febre. Ele a encontrar enquanto verificava suas armadilhas de água, ficará com ela até recuperar forças, depois a guiar até o território Apache antes de ir embora. Nunca contou a ninguém. Nunca esperou gratidão. Ela era filha do chefe, e continuou Ayana. Chefe Nalis jurou dívida de sangue ao homem branco sem nome que salvou a vida dela. Mas alguns guerreiros dizem que não se deve nada a colonos. Eles vêm testar verdade da história dela. O som dos cascos estava cada vez mais próximo. Ezequiel percebeu com horror crescente que aquilo não tinha nada a ver com as irmãs que ele acabará de abrigar. Era sobre uma dívida que ele nunca soube que existia. Uma vida que salvara sem entender as consequências. Do lado de fora, os cavalos pararam diante da porta. Uma voz chamou em Apache, autoritária e exigente. Ayana segurou o braço dele, os dedos fortes e quentes contra sua pele. O que você faz agora? Disse ela baixinho, decide se vive como amigo ou morre como inimigo. A porta tremeu sob um punho pesado, e uma voz chamou em inglês. Homem branco, sabemos que está aí dentro. Saia agora. As mãos de Ezequiel tremiam enquanto ele segurava o rifle. Ao seu lado, Ayana ajudou a irmã a se sentar contra a parede. As duas se preparando para qualquer violência que pudesse vir. Itel estava pálida, mas alerta, os olhos fixos na porta com determinação sombria. Se eu sair, podem me matar, e Ezequiel sussurrou. Se eu ficar, vão nos queimar aqui dentro. Não queimar, e Ayana afirmou com firmeza. Eles testam sua coragem, não buscam guerra. Jeito Apache. Outra voz se juntou à primeira, e mais jovem, mais agressiva. Você ajuda mulheres que desafiam filho do chefe. Isso faz de você inimigo do povo Apache. Ezequiel reconheceu a armadilha. Se admitisse ter ajudado Ayana e Itel, estaria contra o filho do chefe. Se negasse, estaria mentindo para guerreiros que já tinham visto provas de suas ações. Ambos os caminhos levavam à morte. Mas as próximas palavras de Ayana mudaram tudo. Diga a verdade sobre Menina do Rio. Diga seu nome. Ela estava pedindo que ele reivindicasse a dívida de sangue, que se identificasse como o homem que salvara a filha do chefe. Isso significava apostar sua vida na palavra de uma menina de 14 anos de meses atrás, apostando que o pai dela valorizava a honra acima da política. A batida ficou mais intensa. Pela janela, Ezequiel viu dois guerreiros se movendo na direção do celeiro onde seus cavalos estavam. O tempo estava acabando. Meu nome é Ezequiel Marche, ele disse através da porta, a voz indo mais longe do que esperava. 3 luas atrás, tirei a filha do chefe Nalis das águas do riacho e a levei de volta em segurança. Silêncio caiu lá fora. Até o vento pareceu prender a respiração. Quando a voz surgiu novamente, era diferente e mais velha, mais controlada. Mostre-se, Ezequiel Marche. Traga as mulheres. Ayana assentiu para ele e ajudou a irmã a ficar de pé. Itel cambaleou, mas se manteve ereta, a mão pressionando as costelas enfaixadas. Juntos, os 3 se aproximaram da porta. Ezequiel levantou a tranca de madeira e puxou a porta. 5 guerreiros Apache estavam montados em seu quintal, a pintura de guerra forte em seus rostos. Mas agora Ezequiel enxergou algo diferente em suas expressões? Incerteza, e talvez até respeito. O líder, um homem com fios de grisalhos no cabelo preto, estudou Ezequiel com uma curiosidade intensa. Você é menor do que a filha descreveu, disse o guerreiro. Ela disse que Homem Branco era gigante que lutou contra espíritos do rio. Apesar de tudo, Ezequiel quase sorriu. Crianças sempre transformavam histórias em lendas. Sou só um rancheiro, e Ezequiel disse. A encontrei presa em galhos caídos. Ajudei-a a se soltar. O olhar do líder mudou para Ayana e Itel. Essas mulheres trouxeram vergonha ao filho do chefe. Por que você as ajuda?
A pergunta ficou suspensa no ar como fumaça. Ezequiel sentiu o peso de 3 vidas equilibrado sobre suas próximas palavras. Ao redor dele, os outros guerreiros aguardavam, mãos repousando sobre as armas. Porque precisavam de ajuda, respondeu simplesmente. Pelo mesmo motivo que ajudei a filha do seu chefe. O guerreiro de cabelos grisalhos o estudou por um longo momento, então virou seu cavalo na direção dos outros. Eles falaram rapidamente em Apache, vozes baixas, porém urgentes. Quando terminaram, o líder olhou de volta para Ezequiel com algo que talvez fosse aprovação. Chefe Nalis vem ao amanhecer, e anunciou. Ele decidirá se dívida de sangue cobre a desobediência das mulheres. Você vai esperar. A noite mais longa da vida de Ezequiel se estendeu diante dele como uma sentença de morte aguardando o nascer do sol. Depois que os guerreiros desapareceram na escuridão, ele ajudou Ayana a trocar as bandagens da irmã à luz da lamparina. O ferimento de Tel havia parado de sangrar, mas a infecção ainda era uma ameaça real. A carne rasgada ao longo das costelas parecia irritada e inchada, embora ela não reclamasse. Ele vai me matar? Ezequiel perguntou em voz baixa, observando Ayana trabalhar com mãos experientes. Seu chefe Nalis é homem justo, e respondeu ela, sem olhar para ele. Mas seu filho tem muitos amigos entre os guerreiros. Eles dizem que casamento com Itel traria paz entre clãs. Ela fez uma pausa, testando o aperto de um nó. Paz vale mais do que a vida de um homem branco. A honestidade brutal atingiu Ezequiel mais forte do que qualquer ameaça. Ele entendia a política. Tinha visto alianças mudarem rapidamente quando a sobrevivência estava em jogo. Sua morte poderia ser o preço da harmonia tribal. Por que ela recusou? Ele perguntou, olhando para Itel, que dormia inquieta encostada na parede da cabana. A expressão de Ayana se endureceu. Filho do chefe já tomou 3 esposas. Bateu em 2 até perderem os bebês. Itel viu o que acontece com mulheres que não podem dizer não. Ela o encarou diretamente. Algumas coisas são piores que a morte. Eles trabalharam em silêncio depois disso, o peso do luto pairando como nuvens de tempestade. Do lado de fora, coiotes uivavam pelo vale, suas vozes afiadas pela fome. Ezequiel se pegou contando as horas, imaginando se viveria para ouvi-los novamente. Perto da meia-noite, Itel despertou, sua febre finalmente cedendo. Ela falou baixinho com a irmã em Apache, depois voltou-se para Ezequiel com olhos claros e inteligentes. Obrigada, e disse em inglês cuidadoso. Por ajudar quando ajuda traz perigo. Qualquer pessoa teria feito o mesmo, e respondeu Ezequiel. As 2 mulheres trocaram um olhar que sugeria o contrário. Homens brancos já ajudaram Apache antes, e continuou Itel devagar. Mas nunca arriscam vida por mulheres que trazem problemas. Você é diferente. Ayana se levantou, indo até a janela para vigiar o horizonte. Diferente, e repetiu ela. Talvez seja por isso que você ainda vive quando o chefe vier. Talvez por isso ele ouviu palavras da filha sobre homem do rio. Ou talvez por isso ele me mate rápido em vez de devagar, e disse Ezequiel, tentando brincar, mas ouvindo medo na própria voz. Ayana se virou para ele. E na luz da lamparina, Ezequiel captou algo em sua expressão que tirou seu fôlego. Não piedade, nem gratidão, e mais reconhecimento. Como se ela enxergasse algo nele que ele mesmo não via. Itel e eu. Observamos você esta noite. Observamos como você se move, como pensa, como escolhe. Ela deu um passo à frente. Perto bastante para ele sentir o cheiro de salve em seus cabelos e perceber a força em seus olhos escuros. Você não é como os outros homens brancos que conhecemos. A observação pairou entre eles, pesada com possibilidade e perigo. Ezequiel sentiu o calor subir pelo peito, uma atração que ele não tinha direito de sentir. Com a morte se aproximando ao amanhecer. Então um som do lado de fora fez os 3 congelarem. Cavalos se movendo devagar, firmes, na escuridão. Cedo demais para o chefe.
Tarde demais para visitantes amigáveis. Ayanna se pressionou contra a janela, o corpo tenso como um arco armado. 3 cavaleiros, não Apache, em sua voz caiu para um sussurro urgente. Homens brancos com distintivos. O estômago de Ezequiel virou gelo. Se colonos descobrissem mulheres Apache em sua cabana, o confronto da manhã com o chefe Nali seria o menor de seus problemas. Do lado de fora, uma voz familiar chamou pela noite. Marche, sabemos que você está aí dentro. Saia devagar. Mãos onde possamos ver. O delegado federal William Cain avançou para a luz da lamparina, seu distintivo brilhando como um aviso. Atrás dele, 2 outros agentes se espalharam pelo quintal de Ezequiel, as mãos pousadas nos coldres com prática letal. Marche, recebemos relatos de Apache nesta área, e anunciou Cain, a voz carregando a autoridade federal. Grupo de rastreamento diz que vieram para cá depois de atacar o rancho Morrison. O sangue de Ezequiel gelou. Se o rancho Morrison for atacado, colonos estariam clamando por sangue Apache. Qualquer Apache encontrado seria morto na hora, sem perguntas. Atrás dele, Ezequiel sentiu a presença massiva de Ayanna na porta, quase 2 metros e treinada para matar, pronta para lutar se necessário. Mesmo ferida, ela era mais perigosa do que todos os 3 policiais juntos. Itel permanecia imóvel contra a parede, mas seu corpo gigante estava tensionado, contendo força apesar das lesões. Não vi nenhum Apache, e Ezequiel disse, saindo e puxando a porta atrás de si. Seu corpo parecia pequeno, inadequado, bloqueando a entrada, sabendo que 2 mulheres capazes de esmagar aqueles homens com as mãos esperavam dentro. Cain o observou com olhos desconfiados. É mesmo? Por que tem sangue no seu alpendre, Marche? Sangue fresco, e muito. Ele fez um gesto para um dos homens, que imediatamente começou a examinar as manchas escuras no chão. Me cortei cortando lenha, e Ezequiel mentiu com suavidade. A lâmina escorregou na madeira molhada e me cortou o braço. Mostre o corte, exigiu Cain. A mente de Ezequiel disparou. Ele podia fingir um ferimento. Talvez usar a própria faca para criar um corte novo. Mas Cain não era tolo. Um marechal federal reconheceria a diferença entre sangue velho e novo, entre um ferimento real e uma farsa. O delegado chamou o homem que examinava as manchas de sangue. Isso aqui não veio de uma só pessoa. Padrões diferentes, quantidades diferentes. E essas pegadas? Ele apontou para as marcas no barro. São enormes. Maiores que qualquer colono que já vi. Os olhos de Cain se estreitaram ao estudar as pegadas gigantes, claramente pertencentes às irmãs Apache gigantes. Que tipo de gente você anda abrigando aqui, Marche? Não sei do que está falando, respondeu Ezequiel, mas o suor já escorria por sua testa. Cain puxou o revólver. Afaste-se da porta. Vamos revistar sua casa. Tem mandado? Perguntou Ezequiel, e embora soubesse que isso não importava ali. Marechais federais faziam sua própria lei, especialmente quando caçavam Apache. Não preciso de mandado para assassinos de brancos, respondeu Cain friamente. Saia da frente. Ezequiel sabia que tinha segundos antes que descobrissem Ayanna e Itel. Quando isso acontecesse, todos morreriam. As mulheres, por serem Apache. Ele, por abrigar inimigos do território. Mas quando Cain deu um passo em direção à porta, Ezequiel tomou uma decisão desesperada. Espere, chamou ele. Você está certo. Há Apaches aqui. 2 mulheres muito feridas. Elas vieram pedir ajuda. A arma de Cain virou-se para ele. Você admite abrigar hostis? Eu admito ajudar 2 seres humanos morrendo, disse Ezequiel com firmeza. O mesmo que faria por qualquer um. O rosto do marechal se contorceu de nojo. Simpatizante de Apache. Você vai enforcar por isso, Marche. Atrás da porta, Ezequiel ouviu movimento e as irmãs gigantes se preparando para a batalha. Mas antes que alguém agisse, um dos homens de Caim gritou do alto da colina.
Marechal. Cavaleiros se aproximando pelo norte. Escuro demais para ver quantos. Caim girou na direção do som, esquecendo a arma por um instante. Ao longe, o trotar de cavalos ficava mais alto a cada segundo. Podem ser mais Apache, murmurou Caim, depois gritou para os homens. Posições defensivas. Lidamos com marche depois de ver quem está chegando. Enquanto os policiais se dispersavam, Ezequiel percebeu que reforços estavam chegando e mais se seriam salvação ou condenação, dependeria de quem vinha no escuro. O som das patas se aproximava, trazendo o peso do julgamento que chegaria com o amanhecer. Mas os cavaleiros que surgiram na escuridão não eram Apache. Eram mais agentes federais e reforços que Caim havia chamado. Marechal Caim chamou o líder, desmontando rapidamente. Temos ordens do governador territorial. Todo Apache abrigado por colonos deve ser levado para interrogatório sobre os assassinatos na fazenda Morrison. A confiança de Caim voltou com o apoio extra. Agora, 6 homens armados cercavam a propriedade de Ezequiel, tornando qualquer resistência impossível. Revistem cada prédio, ordenou Caim. Tragam quem encontrarem. O coração de Ezequiel disparou. Sua confissão agora tinha condenado todos. Em minutos, Ayana e Itel seriam descobertas, e todos morreriam ou seriam presos. Mas Ayana surpreendeu a todos ao sair voluntariamente da cabana, sua figura colossal preenchendo a porta antes de avançar para a luz da lamparina. Até os marechais experientes recuaram instintivamente. Nenhum deles havia visto uma mulher Apache daquela estatura e postura. Quase 2,10 metros, movendo-se com graça mortal apesar dos ferimentos. Eu sou Ayana, filha do chefe Nalis, anunciou em inglês claro. Este homem salvou a vida de minha irmã quando ela estava morrendo. A lei Apache protege aqueles que mostram misericórdia com nosso povo. Itel saiu atrás da irmã, também enorme, musculosa, poderosa o suficiente para fazer os marechais trocarem olhares tensos. Essas mulheres não eram Apaches comuns. Eram gigantes guerreiras, capazes de matar com as mãos. Caim ergueu o rifle. A lei Apache não significa nada para marechais federais. Vocês vão conosco. Não, disse Ayana simplesmente, sua voz profunda carregando autoridade absoluta. Não vamos. Vocês não têm escolha, respondeu Caim, e mais incerteza surgiu em sua voz. A confiança das irmãs gigantes sugeria que elas sabiam de algo que ele não sabia. Ayana sorriu em uma expressão fria, lembrando Ezequiel do pai dela. Meu pai chega ao nascer do sol. Ele falará por nós. Até lá, permanecemos sob a proteção da dívida de sangue que este homem tem direito. Que dívida de sangue? Exigiu Caim. Itel avançou, sua sombra cobrindo quase todo o pátio e uma presença esmagadora. 3 luas atrás, Rancher Branco salvou a filha mais nova do chefe de se afogar. A lei Apache diz que uma dívida de vida deve ser honrada. Este homem reivindicou a dívida esta noite quando nos ajudou. Os marechais trocaram olhares. Eles já tinham ouvido falar dessas dívidas Apache e obrigações sagradas, respeitadas até por grupos de guerra. Mas nunca tinham visto um colono branco protegido por uma. Isso é superstição indígena, disse Caim, e mais sua voz perdeu firmeza. A lei federal supera costumes tribais. Supera? Ayana perguntou, calma. Então explique por que o governador territorial assinou o tratado no inverno passado reconhecendo leis Apache em assuntos envolvendo membros tribais. O rosto de Caim empalideceu. O tratado existia em uma necessidade política para evitar guerra total. Se aquelas mulheres eram realmente filhas do chefe Nalis. E se Ezequiel pudesse provar que salvou outra filha? Então a lei federal seria obrigada a respeitar a dívida de sangue até que o próprio chefe decidisse. Vamos esperar até o amanhecer, disse Caim finalmente. Mas se seu pai não aparecer, ou se a decisão dele não satisfizer os requisitos federais, vocês 3 irão conosco.
Enquanto os marechais estabeleciam um perímetro ao redor da propriedade, Ezequiel percebeu que agora tudo dependia do que o chefe Nalis decidiria quando chegasse ao amanhecer. As irmãs gigantes haviam comprado uma noite para eles, e mais amanhã traria julgamento, e esse julgamento poderia significar vida ou morte para todos. Aiana aproximou-se de Ezequiel, sua presença imponente ao mesmo tempo protetora e reconfortante. Pai é homem sábio, disse ela em voz baixa. Mas sabedoria, às vezes, exige escolhas difíceis. Olhando para os homens armados ao redor de sua propriedade, Ezequiel entendeu que a decisão do chefe Nalis não determinaria apenas o destino deles. Ela criaria um precedente para como a lei Apache e a lei federal interagiriam na fronteira. Enquanto a longa noite passava, tudo o que podiam fazer era esperar o nascer do sol e torcer para que a sabedoria fosse mais forte que a política. Quando o julgamento finalmente chegou, a aurora se quebrou com o som de cavalos se aproximando e exatamente como Aiana havia prometido. Ezequiel estava em sua porta, exausto por uma noite inteira sem dormir, observando os marechais patrulharem sua propriedade. As irmãs gigantes permaneceram em vigília ao seu lado, suas figuras imponentes servindo como proteção e lembrete do que estava em jogo. O marechal Caim emergiu de trás de sua barricada improvisada, rifle em punho, quando nuvens de poeira apareceram no horizonte norte. É melhor que esse seja seu chefe, gritou ele para Aiana. Porque se for um grupo de guerra, vamos começar a atirar. Aiana se endireitou até sua altura intimidadora, quase 2,10 metros de músculos treinados, projetando uma longa sombra na luz da manhã. Meu pai vem como o prometeu. Ele falará da lei Apache e da lei federal. Os cavaleiros surgiram da poeira. Não era o enorme grupo de guerra que Caim temia, mas o chefe Nalis com um pequeno grupo de 5 anciões escolhidos a dedo, seus rostos pintados para a cerimônia formal. Aproximaram-se devagar, deliberadamente, cada movimento calculado para mostrar respeito tanto à tradição Apache quanto à autoridade federal. O chefe Nalis desmontou com a dignidade de um homem acostumado ao comando. Era mais velho do que Ezequiel imaginava, em talvez 50 invernos, e mais seu corpo carregava a força enxuta de um sobrevivente. O mais marcante eram seus olhos, inteligentes, calculistas e completamente destemidos diante dos marechais armados. Marechal Caim, disse o chefe em inglês perfeito, de algum modo já sabendo o nome do homem da lei. Você mantém minhas filhas como prisioneiras. Isso cria problema entre nossos povos. Caim avançou, seu distintivo brilhando sob a luz da manhã. Suas filhas mataram colonos no rancho Morrison. São procuradas para interrogatório sob lei federal. Morrison tentou forçar-se sobre minhas filhas, respondeu o chefe Nalis com calma perigosa. Elas defenderam sua honra. A lei Apache justifica suas ações. O Tratado Federal reconhece a lei Apache em assuntos envolvendo membros tribais. O jogo legal havia começado. Ezequiel observou enquanto 2 negociadores experientes circulavam um ao outro com palavras em vez de armas, e cada um buscando vantagem pela lei, não pela força. Mesmo que isso seja verdade, disse Caim, abrigar fugitivos é crime federal. Este rancheiro quebrou a lei ao ajudá-las. O chefe Nalis voltou sua atenção para Ezequiel, estudando-o com intensidade. Você é Ezequiel Marche. 3 luas atrás, salvou minha filha mais nova de se afogar no riacho. Sim, senhor, conseguiu dizer Ezequiel, sentindo o peso de todos os olhares. Por isso, a lei Apache diz que eu lhe devo dívida de sangue. Vida por vida. A voz do chefe ecoou pelo pátio com autoridade absoluta. Mas você também salvou mais 2 de minhas filhas quando estavam morrendo. Isso torna a dívida muito mais complicada. Aiana aproximou-se mais de Ezequiel, sua figura colossal ao mesmo tempo protetora e solidária. Chefe, disse ela formalmente, este homem arriscou tudo para nos ajudar. Ele é digno de respeito Apache. O chefe Nalis assentiu devagar, então alcançou sua bolsa de sela e retirou algo que fez todos ficarem imóveis. Um colar de osso esculpido e prata, o tipo usado apenas por membros da família Apache de mais alta posição. 3 vidas salvas criam obrigação além da dívida de sangue simples, anunciou o chefe, sua voz carregando o peso da lei tribal.
Ezequiel marche, você provou ser digno de adoção na família Apache. Você se torna meu filho através de feitos e honra. O rifle de Caim tremeu em suas mãos. Você não pode simplesmente declarar território americano como terra indígena. O governo federal reconhece direitos de tratado, interrompeu o chefe Nali suavemente. Tratado diz que Apache pode adotar membros, reivindicar terras familiares. Sua própria lei protege membros adotados da família Apache contra perseguição. O brilho da decisão atingiu Ezequiel como um raio. Com um único movimento, o chefe havia resolvido todos os problemas. Proteção para suas filhas. Imunidade legal para Ezequiel. E uma forma de reivindicar terras valiosas sob a lei federal. Ezequiel marche, continuou o chefe Nalis. Você aceita a adoção? Toma minhas filhas como suas irmãs, meu povo como seu povo. Olhando para Ayana e Tel, em duas gigantes guerreiras que confiaram nele suas vidas, Ezequiel percebeu que aquilo era mais do que proteção legal. Era transformação. Pertencimento. E a chance de unir dois mundos que só conheciam guerra. Eu aceito, disse ele claramente. O chefe Nalis avançou e colocou o colar no pescoço de Ezequiel. O peso dele parecia corrente e liberdade ao mesmo tempo. Caim guardou a arma com frustração evidente, sabendo que fora completamente superado. Isso não acabou. Haverá investigações federais. Que venham, disse o chefe Nalis com confiança tranquila. A lei Apache é clara. O Tratado Federal honra a lei Apache. Meu filho e minhas filhas agora estão sob proteção tribal. Mas quando o chefe se preparava para partir com seus anciãos, voltou-se para Ezequiel com algo que poderia ter sido divertimento em seus olhos antigos. Filho, e disse ele baixinho. Amanhã retorno com uma decisão diferente. Pense bem esta noite sobre o que adoção realmente significa. No dia seguinte, o chefe Nalis retornou com a decisão que mudaria tudo para sempre. Ezequiel estava em seu quintal, ainda usando o colar de adoção que o tornará parte da família Apache. Ainda incerto sobre o que o chefe quisera dizer com sua enigmática decisão diferente. Ao seu lado, Ayana erguia-se em toda a sua glória de 2,13 metros, sua figura imensa projetando sombras pelo chão enquanto observava o pai se aproximar com um pequeno grupo de anciãos. Os meses após sua adoção haviam sido uma revelação. Seu rancho decadente tinha se transformado em um próspero posto de troca, onde famílias Apache vinham trocar bens com colonos brancos sob proteção do Tratado Federal. As irmãs gigantes tinham sido essenciais. A presença imponente e a mente afiada para negócios tornavam as negociações tranquilas e lucrativas. Enquanto a força extraordinária de Ayana ajudava na construção e no trabalho pesado que levaria semanas para Ezequiel realizar sozinho. Mas o sucesso trouxe complicações que ele não previra. Cada dia trabalhando ao lado de Ayana e observando-a mover-se com graça mortal apesar de seu tamanho, sentindo a inteligência silenciosa por trás de seus olhos escuros, tornava seus sentimentos por ela impossíveis de ignorar. Ela era sua irmã pela lei Apache agora, protegida por regras cuja violação significava sentença de morte. Você luta contra a adoção, e Tel observara no dia anterior, sua própria altura de mais de 2 metros fazendo até conversas comuns parecerem solenes. A lei Apache protege a família, mas algumas proteções viram prisões. Agora, enquanto o chefe Nalis desmontava com dignidade cerimonial, Ezequiel se perguntava se o velho de alguma forma havia percebido a situação impossível que criará. Meu filho, começou o chefe, sua voz carregando o peso de um julgamento final. Você honrou bem a adoção. O povo Apache vê seu valor, sua proteção aos que precisavam de abrigo. Ele fez uma pausa, estudando a expressão de Ezequiel. Mas sou um homem velho, e homens velhos às vezes resolvem um problema enquanto criam outro. O coração de Ezequiel disparou quando o olhar calculista do chefe passou entre ele e Ayana. Quando fiz irmão de minhas filhas, continuou o chefe Nalis, resolvi o problema da lei, mas criei o problema do coração. Ele gesticulou para a gigante parada ao lado de Ezequiel. Ayana é guerreira treinada para lutar e liderar, mas também é mulher que escolhe seu próprio caminho.
A lei Apache respeita tais escolhas. Ayana avançou, sua altura impressionante fazendo até seu pai parecer pequeno. Chefe, disse ela formalmente, eu escolho falar. Fale, então, filha. Sua voz profunda ecoou pelo pátio com absoluta clareza. O irmão demonstrou honra além de qualquer homem branco que já conheci. Seu coração é verdadeiro, sua coragem comprovada. Mas ela fez uma pausa, encarando diretamente os olhos de Ezequiel. Meu coração não o vê como irmão, mas como homem digno de outro tipo de vínculo. O chefe Nali sorriu, em um mesmo sorriso calculista que aterrorizava marechais federais. A lei Apache tem solução para isso também. Um irmão que se prova digno pode ser liberado do vínculo familiar pela palavra do chefe, se os outros da família concordarem. Ele se voltou para Etel. Filha mais nova, o que diz você? A figura imensa de Etel endireitou-se com toda sua altura impressionante. Eu libero Ezequiel Marche da Irmandade. Ele ganhou o direito de escolher seu próprio caminho. Ela sorriu, transformando seu rosto imponente. E minha irmã já esperou tempo demais pela felicidade. Então eu declaro a decisão final, anunciou o chefe Nalis, sua voz ecoando com autoridade. Eu libero Ezequiel Marche da adoção. Ele não é mais meu filho pela lei. As palavras pairaram no ar como fumaça. Mas, se ele escolher, pode tornar-se meu filho pelo casamento. Se minha filha gigante concordar em tê-lo. A cerimônia que se seguiu foi diferente de tudo que a fronteira já tinha visto. Tradições Apache misturaram-se com a lei territorial, criando um casamento válido nos dois mundos. As autoridades federais, ainda ressentidas pela derrota anterior, nada puderam fazer enquanto Ezequiel se casava com uma das famílias Apache mais poderosas do território. Etel serviu como testemunha, sua risada ecoando pelo vale enquanto observava a alegria da irmã. Com quase 2,13 metros em um vestido tradicional de casamento, Ayana era uma visão que tirou o fôlego de todos os presentes, em uma gigante entre mulheres, bela e mortal, escolhendo o amor sobre o dever. O posto de troca prosperou além de todas as expectativas. A visão incomum das duas irmãs Apache gigantes trabalhando ao lado do novo cunhado tornou-se lenda pelo território. Colonos viajavam centenas de quilômetros só para ver as mulheres que eram mais altas que quase todos os homens e capazes de trabalhar mais do que 3 pessoas comuns. A investigação federal cessou por completo quando Washington percebeu o valor político de uma relação pacífica de comércio. O pequeno rancho, antes símbolo de fracasso, tornou-se a base de um novo tipo de comunidade na fronteira, onde tamanho significava respeito e força garantia a paz. A verdadeira decisão chocante do chefe Nalis ficava finalmente clara. Não apenas adotar um colono branco, mas orquestrar um intrincado jogo jurídico que libertou sua filha para casar por amor sem perder a honra tribal nem a proteção federal. 6 meses depois, enquanto Ezequiel observava sua esposa imponente dirigir a construção de sua casa ampliada, ele percebeu que algumas das maiores bênçãos da vida vêm disfarçadas de complicações impossíveis. As irmãs Apache gigantes lhe trouxeram não apenas amor e prosperidade, mas um lugar em um mundo maior do que ele jamais imaginara.